Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi escrever O Gato no Telhado, baseado no aprontamento deste moço aqui. Diz oi pras câmeras. Vem comigo. O pirata acabou de fugir, gente. Hoje não tá muito afim de aparecer nas câmeras não, mas vocês que conhecem ele já sabem que ele adora aparecer nas câmeras. Hoje ele tá difícil, ele tá negociando um sachêzinho prêmio, tá complicado. Então, gente, meu nome é Cris Oliveira, eu sou bióloga, doutora em biologia e trabalho com ilustração científica e educação ambiental aqui na internet. E hoje eu vou contar pra vocês como é que foi fazer a publicação do livro Um Gato no Telhado e qual é a história por trás desse livro. Em outros vídeos eu vou conversar com vocês sobre a publicação independente de livro impresso na Wiclap e na Amazon. Mas hoje é sobre a história do gato no telhado. Diz oi, pessoal! Na volta do pirata a gente tem a presença ilustre de Luna Maria Mia, nossa demoninha. Então, pessoal, o pirata é um gato muito safado, um gato de 10 anos, que sempre aprontou muito. Todos os nossos gatos são criados indoor, ou seja, a gente tem tela por toda a casa. Só que o pirata sempre foi o testador dessas telas e ele encontrava brechas. Numa outra casa que a gente morava, o pirata conseguia escalar essa tela e ia pra cima do telhado. E a escada que eu tinha, ela não chegava, ela não era muito alta. E eu conseguia ir até um certo ponto, ficava só essa parte pra fora, assim, pra cima do telhado, e eu chamava ele. Quando ele tava chegando perto pra eu conseguir pegar, ele subia correndo e ia fugir de mim de novo. Aí ficava chamava ele, vinha deslizando pelas telhas, só pra ficar provocando. Quando a minha filha nasceu, a Ravena, eu tinha muitas músicas cantigas de niná na cabeça, mas as cantigas de niná da nossa época, né, isso foi na década de 80, 90, se a gente for analisar hoje, as letras são muito complicadas. E uma das músicas que não me saía da cabeça era o Cravo é Rosa. Então, pra eu cantar, porque eu tenho que estar sempre cantarolando, falando, sou louca de ficar cantando e falando sozinha, eu contava a história do pirata no telhado no ritmo do Cravo é Rosa, pra Ravena. Então era: o gato subiu no telhado pra ver se sabia voar. O gato ficou com medo e começou a miar. Parênteses, o pirata nunca ficava com medo, miava não, tá, gente? Ele conseguia descer sozinho, mas é que eu não ficava tranquila e eu tinha que tentar tirar ele. Mas eu tinha que também, né, adaptar a música. Então, ficou essa música, ficou essa história do gato no telhado, e surgiu a ideia de transformar ela num livro pra Ravena. Então, em 2019, eu tinha criado um blog, o Biblioteca dos Contos, onde eu tinha feito uma meta de 2019, isso, final de 2019 eu criei a Biblioteca dos Contos e a meta era que em 2020 eu fosse escrever um conto por dia, um microconto por dia nesse blog. Começou em 2020, eu descobri que eu tava grávida, estourou a pandemia e você já sabe o resto do caos, né? E aí eu parei com o blog. Mas no início do blog eu fiz 2 meses, eu fui até fevereiro com o blog, né? Quando estourou mesmo a pandemia, que aí eu grávida, bateu aquele pânico, pandemia, o que tá acontecendo, e eu não consegui mais ter cabeça pra escrever nada. Eu tinha criado um personagem, o Fidalgo, que era um gato baseado no pirata, era um gato de pelagem amarela com branco, que era muito abusado, todas as características do pirata, né? Super autoconfiante, abusado, asqueroso, como a gente chama ele. O apelido do pirata é asqueroso. Então, o gato no telhado iria ser o Fidalgo, uma versão mais nova do Fidalgo, porque na história que eu criei lá na Biblioteca dos Contos, o Fidalgo já era um gato adotado, um gato boa vida, um Garfield da vida já. E o gato no telhado, ele não podia ter essa confiança toda, ele não podia ser esse gato tão forte já. Então tinha que ser um gato filhote. Como eu só tinha um pedacinho da música que eu tinha feito pra Ravena, né, eu tinha que montar a história inteira, eu tinha que ter uma introdução pra história e uma continuação pra essa história. E surgiu, então, por final de 2020, começo de 2021, eu criei o estúdio Cris Artes, onde a proposta principal é trabalhar
com ilustração voltada para a educação ambiental, para a divulgação de ciência, visando tanto o público infantil quanto o público profissional. Então, algumas ilustrações também eu ponho a luz para vocês verem. Eu faço de hiperrealismo, faço ilustrações didáticas e as ilustrações mais lúdicas para as crianças. Então, como é que a gente poderia fazer esse tipo de trabalho? Eu comecei a fazer as lives na Twitch. Vou voltar em breve, gente, a fazer lives na Twitch. Em cada live eu fazia uma aquarela, que seria o fundo. Então eu já tinha feito o storyboard, já tinha montado a história. E eu fazia, então, o fundo em aquarela. Todos os fundos foram feitos em aquarela ao vivo. E o desenho digital. Eu fazia depois, eu fiz todos os fundos nas lives. E depois eu comecei a fazer todos os desenhos digitais em cima desses fundos. Então eu escaneei os fundos em aquarela. E eu utilizei, na época eu tinha um Samsung, o tablet da Samsung, e eu utilizei o aplicativo do Sketchbook para fazer as ilustrações. Foi muito legal construindo esse livro. E com a função de fazer as lives na Twitch, eu tinha muitas pessoas que me assistiam de língua inglesa. Eu falo espanhol porque eu sou de Santana do Livramento, fronteira, eu fui alfabetizada no Uruguai, então eu falo espanhol. Hoje não tão fluente, faz muito tempo que eu saí de lá, mas eu falo espanhol. E tinha muitas pessoas que me assistiam na Twitch que eram nos Estados Unidos, Inglaterra, Noruega. Então ficava estranho eu estar fazendo esse trabalho na Twitch e tudo em português, até porque minhas lives eram quase totalmente inglesa. Então foi tomando corpo essa ideia do gato no telhado. Para encurtar um pouco o assunto, a história do Fidalgo, então, do gato no telhado, é a história do Fidalgo quando ele é um filhotinho que estava perdido nas ruas e ficava apaixonado olhando aqueles passarinhos. E ele pensou, será que eu posso voar? Eles voam, por que eu não vou? Ele é um filhote de gato, ele não entende por que não pode voar. Então ele subiu num telhado para olhar aqueles passarinhos deliciosos. E quando ficou lá em cima, ficou com medo, porque era muito alto. Ele era um filhote de gato, abandonado nas ruas. E aí ele desceu, né, e continuou observando os passarinhos. E nessa parte eu sempre me emociono, tá, gente? Porque esse final foi o que eu mais demorei a fazer, porque não existia esse final. Tava com o livro pronto, o livro, as aquarelas feitas, o final ilustrado, tava com tudo pronto. Não tinha um final. E eu não queria o final dele triste, chorando, olhando os passarinhos voar, porque ele não podia voar e tava com medo. Então, eu queria um final feliz pro Fidalgo. E nesse final entra muito uma parte que eu tenho muito forte, tanto eu quanto meu marido, de adoção, de importância de adoção desses animais de rua, porque eles não são de rua, eles foram abandonados. É um bicho, ele vai saber sobreviver. Não, gente, filhote que tá filhote abandonado na rua, a taxa de sobrevivência desse animal, de chegar na vida adulta é irrisória. É assim, ó, largar um filhotinho na rua, de gato, de cachorro, ele chegar na vida adulta, olha, acho que, se eu não me engano, é menos de 10%. Além de ser uma crueldade com qualquer idade, abandonar animais na rua, não é porque ele é um bicho de instinto, ele é um animal totalmente domesticado. Gatos e cachorros foram domesticados. Os anos de instinto que eles têm já é muito ali atrelado à nossa convivência. Então, não vai por essa. Então, a história, lógico que eu não vou contar o final da história, tá, gente? Mas é um final feliz. E é o que dá origem ao Fidalgo confiante que vai vir numa próxima publicação, como lá no livro Gato na Banheira, que eu já estou trabalhando nele para publicar. Então, esse final me emocionou muito quando eu criei esse final, um final feliz pro Fidalgo. E feito isso, começou aquilo, vou publicar em português, por que eu não publico em inglês? Mas eu quero que a Ravena leia, e a Ravena vai aprender os outros idiomas, mas eu quero que qualquer criança leia aqui no Brasil, mas eu também quero que crianças fora leiam. E aí surgiu a ideia de publicar ele trilingue. Então, o Gato no Telhado é a versão trilingue, gente. Então a gente tem a mesma história em português, em inglês e em espanhol. Como o meu inglês e o português não são as maravilhas, quem fez toda a revisão do inglês foi meu marido, Rafael Machello, que ele é
fluente no inglês, então ele fez toda a revisão do que eu tinha escrito em inglês, correção. E do espanhol foi minha comadre maravilhosa, a Anelise Trindade, que está finalizando o doutorado dela, já está na reta final do doutorado dela lá na Espanha, doutorado em História, e ela fez toda a revisão em espanhol pra mim, porque, né, faz muitos anos que eu não falo espanhol, não escrevo espanhol, então ela corrigiu todo o meu texto pra ficar certinho. Ele foi publicado dia 14 de março de 2022 pela Amazon no formato e-book lá no Kindle. Então, se você tiver o Kindle ilimitado, você consegue baixar o livro de graça, senão o preço dele é bem acessível. Gente, eu não lembro quanto é que é não, mas vai estar os links aqui embaixo, contando onde conseguir ele pela Amazon, pelo Kindle. E para comemorar o primeiro ano de lançamento do Gato no Telhado, eu resolvi me arriscar e fazer a publicação dele de forma independente, livro impresso. Então eu pesquisei muito para saber, tinha o Clube dos Autores, tinha a própria Amazon, tinha o Wiclap, tinha outras editoras que eu encontrei para publicar ele independente. E eu decidi arriscar na Wiclap. Fiz todo, lá formatei o livro todo para fazer a publicação, fiz a diagramação e publiquei e encomendei 2 exemplares para mim. Só que eu não contei para ninguém. Na verdade, só contei pro Rafa e pra Nice. Porque eu achei que, não vai dar horrível, gente, vai dar horrível, vai ser tudo torto, não vai dar certo. Quando chegou, nossa, me surpreendeu. A qualidade, sério, é muito boa, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou passando algumas, tá? A única coisa que eu não gostei foi que ele é, aqui ó, ele é grampeado, ele é costurado. Isso eu não gostei muito. Mas a qualidade, olha aqui. A qualidade maravilhosa, gente. Vou dar um pouquinho em português. A qualidade maravilhosa da impressão. Tudo certinho, tudo direitinho, capa contra capa. Tudo direitinho. E pessoal, assim, ó, eu vou fazer depois um vídeo explicando direitinho como é que é o processo para fazer a publicação lá no Wiclap de livro ilustrado, 100% ilustrado, livro infantil. Porque tem muitos vídeos aqui que falam publicação normal de livros, romances, livros, textos. Eu não encontrei nada sobre livro infantil. Então eu vou fazer depois um vídeo, fica pra vocês. Mas eu queria vir contar um pouco da história por trás do Gato no Telhado. Os links para vocês adquirirem, tanto a versão, né, e-book que eu vou ver pra vocês que tá na Amazon já vai estar aqui embaixo na descrição, quanto o livro impresso também vai estar aqui embaixo, lá na minha loja na Wiclap. Em breve, espero eu, ele também vai estar disponível a versão física na Amazon, porque é uma parceria que a Wiclap tem, mas para isso tem que ter 10 exemplares vendidos, ainda não cheguei nesse número, então ajuda a gente. Assim que tiver 10 exemplares vendidos, ele também vai estar disponível o livro físico na Amazon, no site da Amazon. E era isso então por hoje, gente. Tinha que contar um pouquinho dessa história, fiquei devendo, né? Porque simplesmente chegou o livro, eu fiz uns vídeos curtos, uns reels, né? Uns shorts dos recebidos e pensou assim, como assim, né? Quem já me acompanha mais tempo sabia da história do livro, quem não me acompanha não estava entendendo nada. Então, contar. Foi assim que surgiu a inspiração pro Gato no Telhado. Espero que vocês gostem desse livro. Quem lê, depois me manda um direct, pode botar aqui nos comentários o que achou do livro. Quero muito saber o feedback de vocês sobre essa história. Em breve vai ter mais um lançamento. Eu tenho outro livro que eu terminei já há um tempinho e eu tô fazendo a última editoriação dele pra fazer a publicação, tanto no meio digital quanto físico. Tá bem, gente? A tweet é pra vocês. Lembrete. Escreve aí.